Bom, vamos para a correção do quinto exercício dessa atividade. Desenhe o triângulo abaixo em cada uma dos demais quadrantes, de modo que cada figura seja um reflexo da outra, como se o eixo fosse um espelho. Nomeie cada triângulo de acordo com o quadrante onde ele estiver. No caso, o triângulo está no quadrante 1. Então, é o triângulo 1. Chame os pontos do triângulo 2 com C, D e E e assim por diante. Identifique as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos. Aqui tem um erro, né? Porque o primeiro triângulo é ABC, então os outros têm que começar no D, E e F. D, E e F, porque o ponto C já tem aqui no primeiro triângulo. A gente sabe que os quadrantes são nomeados a partir daqui, do primeiro, no sentido anti-horário. Então aqui é o primeiro quadrante. Aí, no sentido anti-horário, o segundo quadrante é aqui. Aqui embaixo fica o terceiro quadrante. E esse aqui é o quarto quadrante. Então, como é para nomear a figura de acordo com o quadrante, nós vamos então chamar o triângulo primeiro, o triângulo 2. Então, aqui é o triângulo 1. Triângulo 1 está aqui. E aqui vai ser o triângulo 2. Já está marcado aqui um ponto, que é o ponto D, porque eu estou considerando que o eixo Y, né? Vamos até colocar aqui Y, aqui X. O eixo Y é como se fosse um espelho. Então, esse ponto A, olhando no espelho, vai ver ele aqui do outro lado, na mesma altura, né? O Y igual a 7 e invertendo a posição do X. Como o X aqui está 2, passa a ser menos 2 aqui. Então a gente marca aqui o ponto D. Aí nós vamos espelhar o ponto C. O ponto C ele está aqui na altura do 5. Contando no eixo X, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinho. Então, para cá ele vai ser menos 7. Então, ele vai estar aqui. Ponto D, E. E, por último, o ponto F, que vai ser o espelho do ponto B. Ele está no 1 e, contando no X, ele tem 1, 2, 3. X igual a 3. Aqui então vai ser X igual a menos 3. Então ele vai estar aqui, ponto F. Vamos fechar o ponto F, pegar a régua. Vamos fechar o ponto F com o ponto E. Ponto E com o ponto D. E fechando o triângulo, ponto D com o ponto F. Então, o triângulo DEF é o simétrico do ABC em relação ao eixo Y. Agora, nós vamos usar o triângulo 2 e vamos espelhar para aqui para baixo o triângulo 3. Vamos espelhar, então, o triângulo 2. Eles têm coordenadas. Aqui terminou no F, então vai começar com G, H, I. Então vamos colocar aqui as coordenadas do triângulo 2, que é D, E, F. O triângulo 1
tem coordenadas A, B, C. E o triângulo 3 tem coordenadas ponto G, H, I. Vamos depois marcar aqui as coordenadas dele. Por enquanto, vamos só identificar os pontos. Vamos começar identificando o ponto G, que é o simétrico do D. O ponto D está aqui em cima, no menos 2. Então, ele vai continuar aqui embaixo no menos 2. Só que aqui ele está 7, no Y, ele vai ser menos 7 aqui. Então, ele vai ser aqui. Então, ponto G é o correspondente ao ponto D. Ele vai estar aqui no menos 7, porque ele está no 7 lá em cima. E aqui na mesma posição. O ponto E, ele está aqui no 5. Então, ele vai vir aqui para o menos 5. Menos 5. E na mesma direção aqui. Então, menos 5. E aqui ele é menos 7. Por último, o ponto D. É melhor. O ponto D nós já fizemos, que é o G. Aqui é o H. Agora vamos fazer o simétrico do ponto F, que é o ponto I. Ele está 1 para cá, vai ser menos 1 para cá. E aqui no X ele é menos 3, vai continuar sendo menos 3. Então ele vai ser aqui, ponto I. Fechando o triângulo. Unindo os pontos GHI, a gente tem esse triângulo GHI. Por último, nós vamos espelhar o triângulo 3 para o quarto quadrante, que vai formar o triângulo 4. Tá aparecendo aqui na gravação? Tá, vamos puxar um pouquinho para cá. Aqui terminou com I, então os prontos vão ser J, K e L. O ponto J vai ser o simétrico do G. Ele é 2 aqui, né? Tá menos 2 no X, vai ser mais 2 no Y na mesma altura no Y. Vai ser mais 2 no X na mesma altura, menos 7 no Y. Aqui nós vamos marcar o ponto H, que aqui vai ser o K. Então, ele vai para o menos 5 aqui, e para cá, como é menos 7, vai ser mais 7. Então, menos 5 mais 7, vai ser aqui. E o último ponto vai ser, aqui ele está no menos 3 e menos 1, ele vai ser 3 e menos 1. Esse aqui é o ponto J. Esse aqui é o ponto K e esse aqui é o ponto L. Vamos juntar os pontos e formar o novo triângulo, que é o triângulo 4. E pronto, está aqui desenhado os nossos 4 triângulos. Triângulo 1 no primeiro quadrante, triângulo 2 no segundo quadrante, triângulo 3 no terceiro quadrante, triângulo 4 no quarto quadrante. Agora, faltou colocar as coordenadas, né? Aqui está dizendo, identifica as coordenadas dos vértices de cada um dos 4 triângulos. Então, quais são as coordenadas do triângulo 1? O ponto A. Vamos ver de novo aqui, a gente já fez no exercício 2, agora vamos fazer de novo aqui. Primeiro, a gente olha para o X. Olhando aqui para o X, é 2. O segundo valor é o valor do Y. Aqui é o 7. Então, o A tem coordenadas 2 e 7. O 2 é do X, o 7 do Y. O ponto B, que está aqui embaixo, ele tem coordenadas
x igual a 3 e y igual a 1. Por último, aqui no triângulo 1, o ponto C, ele está aqui, x igual a 7, y igual a 5. Vamos aqui, seguindo a ordem aqui, anti-horário, vamos ver as coordenadas do triângulo 2. Começando pelo D, o D tem abscissa menos 2, que é o valor do x, então menos 2, e ordenada, que é o valor do y, o valor é 7. No ponto E, eu coloquei aqui no meio, o reflexo do C, ele é menos 7. No X, 5 no Y. O ponto F, que está aqui embaixo, que é o reflexo do B, ele tem menos 3 no X e 1 no Y. Aqui para baixo, vamos ver as coordenadas do ponto G, H, I. O ponto G, ele está aqui embaixo, o valor dele no X é menos 2. E o valor dele no Y é menos 7. O ponto H, o valor dele no X é menos 7. E no Y é menos 5. Por último, nesse triângulo 3, o ponto I, valor dele no X menos 3, valor dele no Y menos 1. Vamos agora para o quarto triângulo. Vou puxar um pouquinho a folha aqui para ficar mais fácil de ver. O ponto J, o valor dele no X é 2 e o valor dele no Y menos 7. O ponto K, o valor no X é 7 e o valor no Y menos 5. Por último, o ponto L, valor no X 3, valor no Y menos 1. Tá pronto o nosso último exercício e a gente aprendeu a marcar os pontos, aprendeu mais um pouquinho sobre os quadrantes, identificar o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, e também reforçamos aqui a ideia de associar cada ponto a um par de valores que a gente chama de coordenadas, lembrando que esse par ele é ordenado, então ele tem uma ordem, primeiro o X, depois o Y. Por fim, com isso a gente termina essa atividade de figuras e pontos no plano cartesiano, lembrando que é muito importante para a sequência dos estudos saber identificar e saber marcar pontos no plano cartesiano. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Boa noite.